Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Galera, eu vou trazer um pouquinho mais aqui pra gente poder dar uma sequência nesses novos conteúdos que eu tenho trazido para vocês a respeito do FVG, beleza? Então, é um operacional maravilhoso que pode proporcionar muitos bons trades pra gente. Então, assim, na última aula aí, ou no último vídeo, eu trouxe um pouquinho falando para vocês de que o imbalance, né, o FVG, que pode acontecer numa região, ele pode favorecer pra gente na leitura sobre o aspecto de o preço chegando naquela região, se, por exemplo, eu vejo uma tendência de baixa, eu tenho uma região que ficou de um FVG ou um imbalance volumétrico. Então o preço ele pode voltar nessas regiões para poder mitigar essa região. Ou seja, ele adentra, mitiga e ali tem uma força vendedora. Foi criada uma pressão em um passado. Então o interesse, seja de venda ou de compra, ele estará presente naquela região ali. E muitas vezes nessas regiões fica um order block, tá ok, pessoal? Mais para frente eu vou explicar para vocês um outro tipo de order block. Aqui no canal já tem uma explicação a respeito de um tipo de order block que acontece quando ocorre acumulação. Porém, eu vou entrar no novo tipo lá, daqui a um dia eu vou entrar no novo tipo de order block que fica fácil também identificar no gráfico, que em consonância com os FVG se torna uma região poderosa para fazer a negociação. Então, olha só, eu vou colocar aqui daquela forma como eu ensinei vocês. Por exemplo, eu pego um gráfico de 5 minutos e, por exemplo, o mercado vai abrir hoje aqui, ó. Eu vejo se para baixo eu tenho algum FVG não mitigado. Eu já verifiquei aqui, ó, no início do dia tinha todos os FVG mitigados aqui, ó, mitigado aqui. Esse daqui, ó, foi mitigado também. Então aqui para baixo eu tinha este pequeno ponto de imbalance volumétrico, veja, que é o imbalance volumétrico, né? Entre os candles, você percebe que um fechou aqui e o outro abriu em cima. Então neste ponto aqui, ó, no contexto do mercado, em algum momento ele volta aqui para reequilibrar este mercado, como aconteceu pela manhã aqui, ó. Poderia ser um ponto para se pensar em compra, poderia ser um ponto para se pensar em compra, tá ok, galera? Então vamos lá, o que eu tinha para cima aqui então? Esse FVG aqui, ó, foi mitigado, o mercado fez um trabalho, então esse aqui, ó, já está mitigado. E aqui em cima eu tenho outro, tenho um outro FVG entre este ponto e este ponto. Perfeito? Aqui ele já segurou, ó. Ficou ainda essa lacuna aqui ó, de valor justo. E aqui em cima, vamos aproximar um pouquinho mais? O que a gente vê entre os candles aqui, pessoal? Todas as informações são pertinentes. Todas as informações são relevantes para a gente que quer pegar o melhor ponto de um trade. Observa que esse candle doji, ele abre e fecha, né? Mesmo ponto. Porém, esse aqui, ó, ele abriu embaixo. Como pode, né? Então houve aqui um pequeno imbalance volumétrico. Então eu posso marcar essa região toda que o mercado pode querer mitigar isso aqui tudo até aqui em cima? Sim. Então eu deixo essas regiões marcadas, perfeito? Posso ficar com esse topo marcado, porque rompendo esse topo também aqui na frente, eu já pensaria só em comprar, né? Abaixo dele. Nós temos FVGs aqui em cima, que não foram mitigados ainda, certo? Porém eu quero operar. Então de manhã eu tenho uma possibilidade de compra aqui, e aqui eu tenho possibilidade de venda. Porém, a gente vai operar no 1 minuto. Beleza? 1 minuto. É o tempo gráfico. Então, no tempo gráfico, eu percebo que essa região possui um imbalance volumétrico. Até entre esses candles aconteceu também. Porém, no 1 minuto, se eu quiser tornar todas as informações relevantes, eu posso perceber que este candle aqui do fundo, vamos colocar numerações dos candles aqui, ó. O candle 493 é um candle que está com todo mundo dentro dele engolfado. E quando a máxima dele foi rompida, você vê que o preço também não tocou aqui na máxima dele na volta aqui, ó. Então, eu estou olhando no minuto e eu posso considerar ele como um dos pontos de lacuna de quando o mercado voltar a me favorecer em compra. Perfeito? O que nós temos aqui como padrão de candle? O Harami de alta. A gente espera acontecer o gatilho. A gente não opera o padrão Harami. Tem só um único caso, pessoal, que eu procuro valorizar um Harami. Mas nós temos aqui, ó, um primeiro trade para esse primeiro gatilho do dia. Então esse gatilho do dia deveria romper o topo, certo? Então ele voltou numa zona, fechou uma lacuna. Porém, não esqueçamos, nos 5 minutos nós temos esta zona aqui como uma probabilidade de zona de venda. Beleza? O que mais que eu tenho de informação desse lado de cá? Aqui, ó. Nós temos aqui um outro momento ali, um outro movimento aqui, ó, que havia um ponto de FVG aqui em cima e não era bem um order block, ó. Tem aqui também um ponto mais em cima. Eu vou marcar esta região aqui, ó.
E aqui também tem um FVG. Ó. De toda sorte, este topo não chegou a ser rompido e lá também não chegou a ser mitigado. Então, este topo aqui, ó, se fosse rompido, e seria rompido através do candle stop, o rompimento do candle stop, a gente pensaria não em fazer mais esta operação. Então, nós estamos aqui dentro de uma região onde provavelmente pode acontecer um trade. O que eu posso aguardar aqui, pessoal? Eu falei nas últimas aulas, principalmente na última aula, a questão de quando mudar a polaridade do mercado aqui, pelo menos nessa tendência mais próxima do preço, que é a terciária. Então aqui, ó, o que você vai observar? Que o preço está fazendo topos e fundos, até que ele chega nesse momento, né? Outside, fundo, outside. O que ele fez, pessoal? Mudou a polaridade aqui na tendência terciária. Então a partir daqui, ó, eu começo a pensar nas vendas. Essas vendas podem ser zonas de retração, beleza? Pode ser zonas de topos e fundos, pode ser em algum ponto do mercado, seja em zonas de retração ou teste topos e fundos. Por exemplo, qual que seria a melhor venda aqui, ó? Essa daqui que aconteceu, ele já deu o gatilho e veio direto no alvo. Então, qual que é a tua obrigação quando o preço voltar? Não é ficar posicionado aqui vendido. Não. Se o preço foi no alvo, você tem que ver se este topo não vai ser rompido. Se por um acaso este topo aqui, ó, não for rompido nesta zona, você tem então a possibilidade de uma nova venda. É assim que você opera. Então, se você percebeu que o mercado mudou a polaridade aqui e você quer fazer uma venda, eu primeiro aconselho, você não procure um gatilho em qualquer região. Procure numa região que teve seu rompimento. Então, por exemplo, aqui ó, foi saudável? Não, primeiro que ele foi sozinho. Aqui já foi uma venda mais saudável. Então, se eu percebo que o preço está fazendo um movimento aqui, ó, de alta, por exemplo, ele deu esse gatilho, eu poderia vender nesse gatilho? O mercado nesse gatilho, pessoal, não havia chegado nessa zona aqui ainda. Veja como é importante você saber as zonas que você quer vender para você ter um gatilho a seu favor no melhor ponto possível. Aí ele chega aqui, ó. Quando ele chega aqui, o primeiro gatilho que ele dá é o candle 53. Ele é um gatilho simples. Percebe, ó? Ele violou a mínima do candle 49. Então, o candle 53 é um gatilho tipo 1, pessoal. Tipo 1. Para quem espera um gatilho tipo 2 em forma estrutural, este candle aqui, ó, é que fez o gatilho tipo 2 de forma estrutural. Então, a gente observa que o candle desceu até aqui e fez isso aqui, ó. Ok? Então, quando acontece este gatilho na questão de estrutura, ele é o nosso gatilho tipo 3 na questão da terciária, da tendência terciária. Então, normalmente ele pode fazer um gatilho tipo 3 numa tendência terciária. E a partir daqui sim, vinha a definição do preço, pois ele estará fazendo um topo duplo para a gente. Um topo duplo e um topo mais baixo, né? Principalmente isso daí, né? Então, o que acontece? Existe essa forma aqui de você fazer essa leitura do gatilho tipo 3. Existe olhando esse movimento aqui também. Se você pegar, pessoal, no candle a candle, toda vez que o preço... Ó, por exemplo, esse candle fechou aqui, ó. O que esse outro candle fez? Uma pequena retração. Isso no tempo gráfico de 1 segundo, de 5 segundos, isso foi uma retração. Então, quando nós temos aqui uma subida dessa, por exemplo, vou pegar essa subida aqui, ó. Olha só, o verdinho retraiu, outro verdinho retraiu e subiu. Aí retraiu até aqui e subiu. Retraiu, subiu. Esse aqui retraiu, subiu lá, né? Aí olha só. Isso aqui, ó, é o desenho do mercado. O que eu estou olhando aqui? Topos e fundos descendentes. E agora? Provavelmente o mercado rompeu o topinho. O que ele pode fazer? Um pullback e começar a subir. Ó, subiu, veio, falseou o rompimento do fundo. Olha só quanto que teve de retorno do preço aqui, ó, ele recusou isso tudo. Então ele não conseguiu fechar aqui abaixo, mas é um gatilho, já dá um sinal pra gente. Se o preço vem aqui, ó, e dá outro gatilho, é porque ele quer cair. Mas não, o que ele fez? Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu aqui, ó, subiu, desceu. O que eu tô vendo? O mercado tá violando um fundo. Se por um acaso na volta do preço aqui, ó, ele não romper esse topo, ele pode cair, porque ele falseia o rompimento desse topo. O que a gente lê no candle a candle, pessoal, é a mesma coisa que a gente lê nas estruturas terciária, secundária e primária. Mas a gente tem que saber ler, né? Então, por exemplo, nesse candle aqui, ó, quando ele chega neste ponto, eu estou vendo que ele veio, que ele foi, que ele não conseguiu, ó, ele desce fundo, né? Subiu. Poderia até desenhar isso aqui, ó.
Da mesma forma, tá? Ó. Aí ele vem, parece que vai, e aí não vai. Tá vendo? Ele não consegue e rompe um fundo novamente. Então aqui você vê o que? O mercado rompendo um fundo, aí ele tenta vir no topo, não consegue e rompe fundo novamente. Então nesse desenho a gente pensa numa especulação de venda, pelo menos até essa região de fundo ou algum FVG que esteja em aberto. Como nesse caso havia um FVG aqui. Então é uma venda com falso rompimento de topo. Não deu candle stop, não deu nada. Então o que eu tenho aqui? Confluência no fundo que eu quero teste. Região não rompeu desse topo, que é um topinho de referência para gente. Não rompeu. Então a gente já tem um fundo aqui que é o primeiro alvo deste gatilho tipo 3 aqui, tá ok? É muito simples. Eu atualizo minha linha para cá, ó. E se esse mercado também não romper esse topo, ele pode favorecer a gente com uma venda. O ideal de uma venda, pessoal, é assim. Se o mercado estiver fazendo uma tendência terciária subindo e você faz uma venda aqui, esse preço tem que romper este fundo da terciária, tem que romper este fundo. Se ele chegar aqui e não conseguir romper este fundo, ele pode tornar a subir. Porque existe muita liquidez aqui também, tá ok? Tem que tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, eu vejo aqui, ó, um gatilho tipo 1, não rompe esse topo. O preço volta e me dá um gatilho tipo 3. Olha esse gatilho tipo 3 formando o quê? Um topinho mais baixo. Então aqui eu já penso nessa entrada e o primeiro passo que o preço tem que fazer é romper esse ponto. Mas tem que romper rompido. Veja que deste ponto ainda sobra aqui, ó, um candle stop e ele tenta empurrar esse preço para cima, porém trava exatamente no fundinho. Beleza? Isso é para os candles, pessoal, isso é para todos, todo o gráfico, tá? Para todas as tendências. Galera, um aviso. A mentoria está com 50% de desconto para vocês. Nós daremos início às lives para o pessoal aí a partir de terça-feira que vem. Tranquilo? Quem tiver interesse em se aprofundar aí no operacional aí, que é o método Cronos, né? Que eu chamo método Cronos, você vai ter acesso aqui, pessoal, nesse curso. Você vai ter um acesso completo a todo o meu conhecimento sobre Price Action. Você aprender a operar todos os eventos do mercado, esteja em colapso, esteja consolidado, esteja em euforia, esteja em continuidade, aprender a operar um final de pullback, aprender a operar um começo de pullback, operar contra a tendência, enfim, todos os nuances do mercado. Vai ter um pouco mais aprofundado sobre as questões de FVG, tá ok? A parte de SMC, o Smart Money, pessoal, vai bem aprofundado na parte de Order Block, na parte de FVG e principalmente na parte da liquidez, tranquilo? Eu tenho adotado aí uma postura bem agressiva na questão agressiva que eu falo assim, pessoal, bem incisiva, não agressiva, retificando, né? Bem incisiva na questão de operar os pontos de liquidez do mercado, porque é exatamente nesse ponto onde o institucional vai procurar trabalhar melhor e ali é a melhor zona para você trabalhar, ou seja, onde muita gente está estopando. Eu vou ensinar vocês que é ali que o pessoal está querendo entrar. Por exemplo, você quer fazer uma compra tipo assim, tem um monte de gente que está sendo estopada numa determinada zona que a pessoa faz a compra. Por quê? Porque o peixe grande ele quer comprar um pouquinho mais embaixo ou um pouquinho mais em cima. Então a gente sabe determinar isso aí através das tendências do mercado. E se analisado desde a tendência terciária, ele possui as suas zonas, tá, de liquidez. Isso é dissecado dentro do curso. Ou seja, em resumo, você vai aprender a operar com os tubarões mesmo, pessoal. Saber onde que eles estão olhando assim o gráfico e falando assim, cara, onde é que eles estão esperando esse preço chegar para tomar uma decisão, certo? Eles não tomam decisão em qualquer lugar, pessoal. Existem os pontos específicos e nós sabemos acompanhar isso aí, porque existem regras para isso daí, objetivas, tá? Outra coisa, o meu suporte, dentro da parte do curso, meu suporte pessoal, para nivelamento, ajuste, qualquer dificuldade que você venha a ter, e as lives semanais. Nós temos lives terça, nós temos live quinta, nós temos lives aos sábados. Porém, esporadicamente eu faço durante a semana, como nesta. Eu fiz na quarta, que eu fiz na segunda também, depois da live do YouTube, eu acabei fazendo para o pessoal lá também. Então, assim, eu quero que as pessoas aprendam a operar o mercado. Se você já passou por outros cursos, já fez aí um monte de coisa, e você não conseguiu transformar isso tudo numa consistência do mercado, eu faço um convite para você, se abra novamente, que você não vai se arrepender. Eu digo em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Então o preço ele está com 50% de desconto. Ele está em R$650, pessoal. R$650. Você vai ter praticamente 4 meses de live, pelo menos, podendo alongar isso daí. Beleza? Hoje eu estava conversando com o mentorado, é o senhor Daniel, e nós chegamos no consenso. Normalmente para a pessoa falar assim, eu quero fazer disso aqui a minha aposentadoria. Pessoal, 1 ano estudando de forma com afinco, com qualidade,
pode ter certeza que você fica especialista no que eu tenho para ofertar aqui em relação ao conteúdo e didática, beleza? E fica especialista, pessoal, você opera qualquer situação do mercado, qualquer mercado do mundo, ok? Qualquer mercado do mundo. Você quer operar até opções binárias, que é um espelhamento de mesma coisa. Tendo o candle, pessoal, você opera, beleza? Eu não falo de binárias aqui porque a gente sabe que binárias não faz parte a CVM não autoriza e tal, né? Mas eu tô falando aqui porque tem muita gente desse lado aí que opera binárias, tá? Então é um negócio que funciona porque é o price action em si. Nada foge do price action em se tratando de candles e ativos pelo mundo, ok? Então é isso aí, é o convite que eu deixo para vocês. Então só para dizer aqui, ó, dando uma continuidade. Então o mercado, pessoal, a partir desse ponto aqui, ó, ele rompe, eu estou pensando nas vendas, ele rompeu uma região de fundo e veja como o mercado vai ficando vendido. Então, sabendo dialogar com esses topos e fundos que o mercado vai deixando, eu consigo compreender quais são as melhores zonas para eu começar a pensar em fazer uma operação. Então, por exemplo, se nos 5 minutos a minha análise estava me dando esta região aqui, ó, o que eu preciso? Eu preciso que o mercado reverta a tendência. Eu tenho mostrado isso para vocês. Então, a tendência terciária ela vai ter um fundo que a partir do momento que rompe, eu começo a especular minhas vendas. Beleza? Eu começo a especular minhas vendas. Então, nos 5 minutos, o que mais que eu tinha? Vamos olhar aqui, ó. Quando o mercado caiu, me deu aquela venda no minuto, ele veio deixando um ponto pequenininho aqui de FVG, mas comprador, né? Muito pequenininho. E de venda, vou pensar aqui nas vendas, ó. Esse topo, aqui, ó, ficou com FVG até este ponto aqui, ó. Beleza? Porém, eu tive também um FVG de continuidade neste ponto aqui e neste ponto aqui, ó. Então eu não sei aonde que o mercado vai travar. Eu digo para vocês e para os senhores, né, sempre, olha, valoriza esse daqui. Mas por que eu falo isso? Eu falo isso porque se você tratar o mercado como um carro, eu vou estar dizendo para vocês que esta região é a melhor região para você vender. Porque é o melhor preço possível para você vender, para você pegar o maior ganho possível. Porém, o preço ele pode travar no FVG embaixo, tá, pessoal? Então você pode marcar por estar aqui nos 5 minutos, marca essa região. Não teve desequilíbrio em balance aqui de volume, então eu marco essa região e marco esta. E vou operar no minuto. Então estamos aqui, ó. 1 minuto, um FVG dos 5 minutos aqui e um FVG aqui. O mercado já deu sua ignição de baixa, ele já rompeu o fundo de referência que nós tínhamos aqui, ó, este aqui, ó. Então, quando ele rompe o candle stop desse fundo, ele também muda o lado e o viés da tendência secundária, porque nós temos 4 tendências contando com o candle. Então, aqui violou, rompeu totalmente a terciária, aqui rompeu a secundária. Então, o mercado está dizendo para você o quê? Eu vou para baixo. Então, essa aqui é uma excelente zona para venda. O preço está subindo, é uma região acima dos topos, existe bastante liquidez nisso. E o que acontece? Quando chega aqui, eu posso ficar atento à reversão do preço. Olha só, pessoal. Esses candles fizeram topo duplo. Então, houve também uma pequena retração, porém, olha só. Um candle outside, fez um fundo, subiu. O que eu tenho aqui? Eu tenho esse topo duplo e tenho esse fundo. O que esse preço fez com esse candle aqui, ó? Me deu um gatilho. O que ele fez em sequência ao gatilho rompendo esse fundo? Ele voltou no tempo e me deu outro gatilho. Então ele fez o quê? Olha só. Vamos só desenhar na terciáriazinha, ó. Rompeu um fundo, voltou, me deu gatilho. Quando ele me dá gatilho, ele faz o quê aqui? Um topinho. Esse topinho é mais baixo? É mais baixo. O que eu posso pensar aqui? Entrar vendido. Eu até falei para os mentorados na hora, tem uma venda. Primeiro alvo, essa região. Tá? Esse aqui é o mini dólar. Tá? Então tinha uma venda aqui para pegar esse primeiro alvo, essa região. E ele acabou desenvolvendo muito mais. Por que eu coloco essa região, pessoal? Havia um FVG e esse candle havia violado aqui uns fundos, né? Então ele teve uma iniciativa compradora. Se romper esse fundo, obviamente que vai buscar a próxima região, né, galera? Então havia alvos lá para baixo. Pessoal, nós temos muito alvo. Aí para baixo tinha esse outro fundo. Ele rompeu, se ele rompendo esse aqui, ó, ele poderia vir nesse fundo aqui, ó, rompendo esse, próximo fundo, e rompendo este outro fundo, e ó, esse fundo aqui, ou mesmo esse topo. Ele pode travar ali, aqui nós temos um fundo também, ó. É sempre fundos, pessoal, marca os fundos e os topos não testados, e o preço chegando lá, ele pode até inflexionar, tá? Ó, fundinho ali, tem esse topinho aqui, eu vou marcar esse topinho aqui também, ó, esse. E o preço não voltou legal aqui, ó. Então ele pode inflexionar aí. Pode acontecer compras nessas regiões aí.
Então, eu estou marcado ali em cima, o mercado aqui me deu a venda. Beleza? Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo, pessoal, mas é no intuito de ajudar vocês nessa leitura aqui, tá? Então, olha só. O mercado violou o fundo, voltou, engatilhou do jeito que eu falo para vocês. E venda. Show? Então o mercado aqui ó, mitigou uma região de FVG. O que eu tenho aqui em cima agora? Outra região de FVG dos 5 minutos. Se ele voltar lá em cima, vai, eu penso em vender. Penso em vender. O mercado rompeu fundos, começa a procurar zonas onde aconteça a retração. Quando aconteceu a retração aqui, ok, ficou que lugar de FVG? Ficou esta zona. Então, nesta zona, nos 5 minutos, eu marco o topo dela e marco o fundo dela. E a partir do momento, no 1 minuto, que o preço adentrar essa região, não precisa exatamente mitigar aqui em cima. Adentrando essa região, eu começo a ter uma expectativa de trade. Então, por exemplo, aqui, quando o preço chega aqui. Não é nítido para vocês isso aqui, ó? Olha só. Mas ele não chegou ainda. É aqui dentro que eu quero entrar, tá? Dentro dessa região. Olha só. Opa, tentou reverter. Mas ele não entrou na região. Aí ele chega aqui. Aí aqui sim, agora ele entrou na região. E o que ele faz? Agora, será que eu aceito essa reversão? Vamos ver. O preço volta e me dá um gatilho de venda. Ok? Tinha a obrigação de romper esse fundo. Mas ele entrou na região. Já mitigou toda a região? Não, tem toda essa região aqui que ele pode mitigar. Então o preço voltou aqui dentro da região de novo. O que pode acontecer? Vendas. Que hora que pode acontecer vendas? Na hora que esse pullback finalizar. Observa, aqui ó, eu não tenho, eu tenho um pullback aqui ó. Pullback aqui e aqui ó. Ó, violou o fundo. A partir desse momento ele tem que voltar e me dar gatilho. Poxa, não me deu o gatilho para mim dar continuidade e pegar o topo mais baixo. Certo? Se ele não me dá esse gatilho, não fica tão interessante. Aí ele vem um pouco mais acima, constrói uma nova estrutura e quebra essa estrutura, certo? A partir desse momento ele poderia ter voltado aqui, ó, seria excelente para me dar um gatilho, mas ele me deu aqui embaixo, ó. Ele volta aqui com Candles Insights e me dá um gatilho aqui, ó, nesse ponto. Mas é compreensível, pessoal, porque assim, ó, o mercado ele é topos e fundos. Então, quando você marca esse fundinho aqui, ó, o preço voltou exatamente nele, ó, e me deu um gatilho exatamente nesse fundo, ó. O fundo se torna resistente de baixo para cima, certo? Então, pessoal, se chega de baixo para cima, você sabe que é uma resistência, deu um gatilho, esse gatilho é um gatilho promissor. Ele pode desenvolver, eu posso olhar determinados alvos que ele tenha. Por exemplo, essa região aqui, ó, ele poderia segurar nesse candle, tá? Esse candle ele sofreu um gatilho e ficou uma lacuna aqui de valor justo. Então, ele poderia segurar, é uma venda que ele poderia segurar até aqui, ó. Já é um alvo para a gente. Se vai romper esse fundo, eu não sei. Tanto é que se aqui ele não rompeu o candlestop de um fundo desse, ele pode ensejar a compra também, tá? Fica já essa dica. Mas enfim, a gente está pensando em vendas em função da tendência do mercado. Nesta venda, o preço veio para baixo. O que eu posso fazer? Eu volto para os 5 minutos e vejo que sobrou só o espacinho lá de cima. Então, eu vou condicionar, se qualquer coisa de venda, aqui para cima. Ou eu vejo se aqui tem um FVG também, ó, porque o preço violou o fundo. Se ele violou o fundo, o mais salutar é eu vender nessas regiões de topo em algum ponto que tenha ficado algum FVG. Então, eu vou ver de cima para baixo qualquer FVG que tenha ficado. Não ficou nada. Aqui ficou um FVG, ó, entre estes candles, esse aqui que engolfou e este aqui. Então, num minuto pode acontecer uma venda? Pode acontecer uma venda. Qual o seu alvo? Pelo menos aqui, certo? Pode acontecer uma venda com um alvo ali. Então, num minuto, poxa, num minuto o mercado já deu gatilho chegando no alvo. Veja o que é um FVG, né, pessoal? Eu falo para vocês, é 5 minutos? É 5 minutos. Dá para trabalhar posicionado? Dá. Só que quando o range é muito grande, ele pode trabalhar de forma diferente. Não mitigando tudo, mas chegando dentro e acontecendo as vendas, né? Promovendo vendas. Então, aqui, ó, beleza? Não rompe fundo. Vem um pouco mais no topo, ó, violou esse topinho. O preço trabalhou FVGs compradores? Deu para ver que trabalhou. Ó. Se eu penso nessa compra aqui em função desse FVG, eu teria que estar observando nos 5 minutos este fundo. Porque a compra aqui ó, teria esse primeiro alvo aqui. Eu não tenho nenhuma outra lacuna de valor justo aqui para cima. O preço se mitigou todo. Então, esta compra seria até aqui. O FVG, pessoal, é din-din no bolso. Eu falo para os senhores. Se vocês aproveitarem os movimentos do mercado nesses pontos,
de FVG, mesmo que seja para fazer um scalp. Galera, quem tem muito contrato faz muito dinheiro. Às vezes você olha assim um scalp, tem um scalp aqui, por exemplo. Eu tinha esta venda aqui em cima, ó, veja só, a nossa análise como ela tem que ser feita. O preço ele pode vir aqui nessa região provocar uma venda para mim, perfeito? Então eu marco lá o topo dela, marco a região, sei que não pode romper. Se romper o candle stop daqui, eu não penso nessa venda, mesmo que ele quebre estrutura, perfeito? Então, quando o preço sobe e promove, e pode promover essa venda no 1 minuto, eu posso olhar aqui no candle de 5 minutos e ver o que o preço deixou para baixo para mim. Eu estou vendo que ele deixou aqui embaixo este ponto. Lembra que eu falo para vocês que é FVG buscando FVG? Então, provavelmente eu tenho uma venda que pode vir até este ponto. Uma venda que aconteça, uma venda que aconteça aqui em cima e pode vir até este ponto. Mas veja como que lá nos 5 minutos a gente olha um candle e aqui no 1 minuto a gente vê que é um topo. Então a gente pode ficar com os topos e fundos também, tá? E eles funcionam demais. Mas eu tenho lá um FVG lá, então eu chego aqui, ó. O que eu vou olhar nessa região? Eu quero ver venda. Eu sei para os senhores que eu falei assim, ó, que reverte totalmente aqui. Mas ele entrou, olha só, é um gatilho, tipo 1, isso aqui, ó. Ó a volta do preço aqui, ó. Gatilho 2 e gatilho 3. Olha só o que ele me deu aqui, ó. Topos descendentes, ok? Isso aqui, pessoal, vale ouro, tá? Depois eu queria que vocês fizessem o seguinte, quem estiver virando a chave, posta no comentário assim, ó. Obrigado aí, né? Consegui virar a chave e tal. Coloca qualquer coisa, só para mim poder saber que eu tô conseguindo ajudar alguns de vocês, tá ok, galera? Esse feedback é muito importante para mim, porque esse conteúdo ele é fino. Se tiver sendo praticado de alguma forma equivocada, ou eu estiver sendo não tão claro aqui nas aulas, vocês me falem por gentileza, tá? Mas eu gostaria de saber se os senhores estão tendo resultado positivo, tá? Esse é meu intuito. Eu gostaria muito desse feedback. Tranquilidade? Então eu te peço desculpa pelo vídeo ser um pouco comprido, turma. Ter sido, né, um pouco comprido, mas eu precisava dar essas explicações tanto da mentoria quanto esses preâmbulos aqui a respeito do gráfico e esses pontos e tudo mais, tá ok? Então isso aqui foi assim também no índice, olha. O índice, por exemplo, hoje, ó, ele abriu deixando zonas de FVG? Não, ele mitigou todas, deixando a zona do fundo. Não rompeu o fundo, olha a estrutura aqui, ó. Olha que simples. Nos 5 minutos aí, ó, o mercado revertendo. Já se torna uma zona de inflexão. Você bota isso aqui nos 5 minutos, traz por 1 minuto e aguarda uma compra por aqui, ó. Perfeito? Então, FVGs, vamos ver de que tinha FVGs aí nos 5 minutos aí para poder pensar numa compra ou numa venda. Aqui tinha, ó. Por exemplo, aqui, ó. Ficou uma zona de FVG aqui, ó. Pra vir nesse candle. Então, aqui ficou uma zona, podia pensar na venda. Coisa curtinha, né? Deixa eu ver o que é mais aqui, ó. Uma zona aqui também, ó. Entre este candle aqui, ó. E este candle aqui, ficou esta zona, ó, o preço adentra, gerou uma compra, o preço subiu, nem sempre ele vai mitigar. Olha esse aqui, ó, esse aqui maravilhoso, ó. Esse aqui é uma compra, vamos lá para um minuto para ver essa compra aqui. Essa compra foi batatinha, olha aí, ó. Compra batatinha, pessoal. Só o gatilho 1 mesmo aqui já foi embora, hein. Zona de liquidez aqui embaixo, maravilha. Então, pessoal, era isso. Desejo a todos vocês aí uma feliz Páscoa, tá? Que seja uma semana abençoada para todos vocês e que esse ano seja um ano realmente de virada de chaves aí, ok? Estou aqui para contribuir com os senhores aí para que isso realmente aconteça, ok? Então sejam muito bem-vindos aos novos inscritos do canal aí e aos antigos. Eu agradeço aí sempre, pessoal, pela presença aí e pela força que vocês me dão, tá ok? Muito obrigado aí e bola pra frente. Tamo junto. Não esqueçam, hein? Mentoria tá aberta, meu telefone tá aí embaixo. Quem quiser, é só adentrar que vai ter a minha prestação de serviço, literalmente como professor, com todo o suporte que precisa ser dado a um aluno que precisa de conhecimento, ok? Forte abraço, tamo junto.